Bem, então no que tange esta nossa condição existencial, a condição existencial humana, não importa o grau de riqueza que você tenha, você pode ser uma pessoa com extrema riqueza, existe ainda a escassez. O que é a escassez? A escassez é a necessidade de consumo para existir. Eu não digo aqui consumo de compra, eu digo o consumo no sentido de necessitar de água, de alimentos, de higiene, de ir ao banheiro, de realizar os fatores biológicos ali, de despejo do bioproduto resultante da alimentação, necessidade de fazer fezes, de urinar, de tomar banho. Esse estado mostra que o ser humano ele é sujo, porque ele precisa diariamente, constantemente se limpar. E a limpeza ela é destrutiva para o meio ambiente porque ela gera uma série de cadeias produtivas, de ciclos produtivos, de redes de esgotos, sabonetes, despejos, uso de água. Ela gera uma série de problemas naturais que necessitam ser resolvidos. Isso é escassez. É quando a tua existência cria todo um modelo caótico no meio ambiente para que você consiga realizar uma necessidade sua. Por quê? Porque o ser humano tem um grande problema com as suas fezes e com a sua urina, com a sua higiene, porque ele não lida bem com isso, no sentido de isso não faz bem para ele estar perto disso. E como nós evoluímos num estado de intelecto contra a bestialidade animal, fica-se ainda mais claro a nossa necessidade de se apartar desses elementos escatológicos, né, dos elementos do bioproduto do processamento alimentar humano. Isso faz uma distância muito grande de nós para os animais, que os animais conseguem conviver em meio às fezes, com mosca, com sujeira. O animal não se limpa, o animal não escova o dente, o animal vai ter ali o hálito podre, ele vai ter a putrefação dos dentes, ele vai ter a sua vida em meio às fezes, ele vai viver essa realidade, mas o ser humano ele não consegue fazer isso. E o ser humano não consegue fazer isso por uma questão moral de consciência, que a nossa higiene tem um aspecto moral, mas muito também por uma questão biológica. Nós sejamos talvez o animal mais... Nós sejamos talvez o animal mais frágil em relação à nossa biologia. O ser humano é um animal mais frágil em relação à sua própria biologia, de forma que, em termos de bactérias, de infecções, de patógenos, de vermes, as fezes do ser humano, elas são extremamente problemáticas para ele. E se você pensar, na natureza era fácil, era só enterrar, não é tão fácil assim. E aí vem toda a questão que eu abordo já nos outros áudios. Para você enterrar, você precisa cavar, e para cavar você vai precisar de ferramentas. E para fazer ferramentas você precisa de ferro e de minérios, ou de cobre, ou de qualquer tipo de metal utilizado para isso. Tem toda a cadeia de exploração, de modificação do trabalho, ou seja, você pegar isso, ir na terra, achar o minério, fazer a ferramenta para cavar, e você começa a cavar o solo, enterrar suas fezes, uma hora você pode contaminar os lençóis freáticos. Mas também, se você pensar numa grande população, numa grande escala de população, se você tentar constituir isso, ou seja, uma grande escala populacional que precisa enterrar as fezes, 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, 5 mil pessoas, 100 pessoas, já é caótico, porque você vai precisar de um espaço gigante para isso. Pensa em 100 pessoas defecando todos os dias, indo ao banheiro todos os dias, sem banheiro. Elas vão abrir buracos todos os dias? Quantos buracos você vai abrir? Porque uma hora o buraco que você abrir já foi aberto no dia anterior, não é? O buraco que você abre, ele vai ser reaberto, e aí vai ter fezes ali do dia anterior. Se você dividir em regiões, mesmo assim, para você entrar nessas áreas, como é que você vai pisar nessas áreas, em que momento você vai pisar, sabe, é um caos. Se você pensar na estrutura higiênica humana, ela é caótica. Não à toa, todas as populações e civilizações viviam com um grande problema de higiene. O que a gente estuda de civilizações avançadas, de civilizações que constituíram o pensamento humano, elas eram civilizações sujas, porque a raça humana ela está condenada a viver na própria sujeira. Essa é a condenação humana. O ser humano ele foi condenado a existir na própria sujeira, nos próprios dejetos. E isso faz da existência dele uma existência trágica. A existência humana ela é trágica porque ela existe nesse meio, ela existe nesse estado, ela existe neste grau de apartamento, de separação.
E aí o que vai acontecer é que tudo que deriva nosso, tudo que deriva de formulação humana sobre a existência é um resultado dessa tragédia. E as tentativas de mitigar isso, elas só jogam para longe o problema, jogam para alguém. Por isso que você vai ter populações que vivem em regiões de enchente de esgotos, ou seja, que todo o esgoto da cidade vai para essas pessoas e elas lidam com isso. Ou você joga isso na praia, as pessoas que visitam aquela praia vão se contaminar, ou nos rios, as pessoas que visitam aqueles rios vão se contaminar. E mesmo se fosse uma natureza plena, pensa em 200 seres humanos tomando banho no rio todo dia, aquele rio vai ficar sujo. Lá na base, alguém vai ter que pegar esse rio. Do outro lado, alguém vai ter que pegar esse rio. Esse rio ele é resultado de um processo, de um córrego. Esse córrego, se as pessoas limparem suas fezes nesse córrego, ele vai ser contaminado. E aí vai contaminar para alguém. Você vai beber água de fezes de alguém, de outro povo que se lavou mais em cima. Então entenda que não tem um mecanismo fácil para o ser humano se limpar. E essa é a própria condenação dele, a condenação espiritual, moral do ser humano, é que ele vai viver na própria sujeira, ele vai viver como um bicho. E toda a ideia de transcender o intelecto contra isso e manter uma higiene é um grande esforço coletivo, mas que é possível parcialmente, porque o resultado é sempre caótico. A gente sempre delega as fezes, o lixo, para alguém. Alguém resolva isso. E quem resolve isso é a escala piramidal. Na escala piramidal econômica, alguém vai resolver o problema das fezes, do lixo e da higiene humana. Alguém vai ter que lidar com o seu bioproduto. Alguém terá que lidar com aquilo que você delega e destina para o próximo. E aquilo ali é tóxico, é anti-higiênico, é infeccioso. E você vai deixar isso para alguém da base da escala da pirâmide resolver. E a resolução é sempre ruim, porque no geral não tem como resolver de forma sistemática. Teria, mas você teria que reconstituir e reconstruir todas as cidades e estruturas hoje com a nossa tecnologia. E esse processo de reconstrução é extremamente caríssimo e ele existe em grande maioria para uma população pobre, para uma população normal, digamos assim, para o classe média, até para o rico normal e para o pobre. E quem tem capital, quem tem dinheiro para fazer essas mudanças não vai investir na higiene do rico médio, do classe média e do pobre, ele não vai investir nisso. Então, a ordem sanitária humana não vai ser reestruturada. Então, por isso que você tem os dados alarmantes de acesso ao saneamento básico no Brasil e no mundo. E esses dados são o que são por uma necessidade material nossa que é bizarramente não resolvida. Essa que é a questão. O ser humano tem uma necessidade material de higiene que não é resolvida. Isso gera uma série de problemas. E esses problemas eles têm resolução parcial não pela capacidade intelectual humana, mas pela nossa capacidade de relação com o meio ambiente. O meio ambiente destruiu o ser humano. O meio ambiente ele foi contra a gente. Essa que é a noção que você precisa ter. O meio ambiente ele é contra o ser humano. O meio ambiente ele é contra a atividade humana e ele tenta de todas as formas possíveis destruir o ser humano. Na primeira baixa de guarda, na primeira falha do ser humano, ele é completamente destruído pelo meio ambiente, seja bactéria, seja vírus, seja animal, seja patógeno, seja seca, seja fungo. O ser humano, em algum momento, quando ele menos esperar, vai vir um patógeno, vai vir alguma coisa, vai vir alguma estrutura e vai destruir ele.